Ora, tal como está previsto, temos hoje entre nós o professor Augusto Santos Silva, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a quem é uma grande honra para mim. Fiquei muito feliz quando recebi o sinal da sua disponibilidade para estar presente entre nós e para endereçar uma comunicação, uma intervenção. E esta intervenção do professor Augusto Santos Silva é uma intervenção que se inscreve naquilo que nós temos vindo a fazer aqui no CNE há uns meses para cá, que é convidar sempre personalidades relevantes da nossa vida pública, da nossa vida política, da nossa vida artística, científica, cultural, não é? Pessoas que intervêm, não é, na sociedade portuguesa, na democracia portuguesa, conquistada há cerca de 50 anos, na pluralidade de opiniões, eu, enfim, tenho uma recordação sempre muito positiva das relações com o professor Augusto Santos Silva. A mais recente foi há 22 meses, tirando agora o lançamento do seu livro na Assembleia da República, mas foi há 22 meses quando me deu posse, como então Presidente da Assembleia da República, me deu posse como Presidente do CNE. E eu devo dizer, e estão aqui pessoas que o podem testemunhar, que não foram poucas as vezes que pedi o discurso que então o professor Augusto Santos Silva proferiu na minha tomada de posse. Porque não se limitou a ser, digamos, aquela coisa de mais do mesmo, não é? Aquela coisa de, pronto, sim senhor, chegou aqui, muito bem, parabéns, vá-se embora, tal. Não, foi uma intervenção de fundo sobre o papel do CNE, sobre a questão da pluralidade, sobre a questão da participação social, de um órgão de participação social na educação, da importância que teve. E por isso, enfim, é uma grande honra, é uma alegria muito grande que eu tenho como Presidente do Conselho Nacional de Educação, termos a oportunidade de ouvir um intelectual, um político, um homem do mundo, um homem que nos tem dado mostras, não é, do seu cosmopolitismo, não é? Uma palavra que às vezes os portugueses lidam com uma certa dificuldade, ser cosmopolita às vezes parece que é uma coisa um bocado estranha, mas eu não posso dizer mais nada porque toda a gente conhece o professor Augusto Santos Silva. Dou-lhe de imediato a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores conselheiros, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para participar nesta sessão. Eu fui membro do Conselho Nacional de Educação entre 1995 e 1999. Tinha mais cabelo e menos adiposidades. E depois, quando desempenhei responsabilidades políticas no Ministério da Educação, entre 99 e 2001, pude contar também com a colaboração do Conselho Nacional de Educação, no qual, aliás, apresentei algumas das reformas mais importantes que procuramos implementar nesse período. Eu queria começar por fazer dois esclarecimentos. O primeiro esclarecimento é que, tendo vários chapéus e gostando de ter vários chapéus, o único chapéu que usarei hoje é o de observador e analista das políticas públicas, neste caso das políticas públicas para a educação, e não o chapéu de participante na definição e na realização dessas políticas. O segundo esclarecimento que queria fazer é que, evidentemente, inscrevendo esta intervenção no quadro das comemorações em curso dos 50 anos, ou na efeméride dos 50 anos da nossa Revolução Democrática do 25 de Abril, procurarei não fazer um balanço do que ela conseguiu fazer no âmbito educativo, mas sim centrar-me sobre um aspecto particular, que é justamente o aspecto da participação social na definição das políticas públicas para a educação. Evidentemente que esse foi uma das várias mudanças qualitativas
que a Revolução Democrática e a transição democrática tornaram possível. Não havia participação social nas políticas educativas antes do 25 de Abril, muito embora, designadamente com o consulado do professor Veiga Simão à frente do Ministério da Educação, algumas formas de participação social foram toleradas e algumas até incentivadas a partir do topo, a partir do Ministério, da equipa política do Ministério. Mas todas elas tinham uma limitação essencial, e a limitação essencial era a interdição por parte da ditadura de formas de associação e organização livre das pessoas e dos interesses. E, portanto, é de facto com o 25 de Abril que nós podemos começar a falar em participação social nas políticas educativas. O facto de eu não procurar fazer um balanço, nem ter autoridade para o fazer, um balanço dos resultados das políticas públicas em educação ao longo destes 50 anos, não significa que não o tenha presente como quadro de fundo, como pano de fundo do meu foco, da minha centragem sobre o aspecto específico da participação social na definição das políticas. Eu creio que há pelo menos 7 grandes avanços na educação portuguesa ao longo destes 50 anos. Não vou descrevê-los, mas vou mencioná-los porque eles servem, como disse, de pano de fundo para a minha reflexão sobre a questão específica da participação social das políticas públicas. Portanto, fazendo uma homenagem à conhecida e ancestral predileção da nossa própria civilização pelo número 7, os 7 grandes avanços na educação em Portugal que vejo ao longo destes 50 anos são os seguintes. Em primeiro lugar, a universalização, em sentido pleno, da educação básica e a quase universalização, a universalização em curso do nosso ensino secundário. O segundo é a nova concepção da educação básica, começando na educação pré-escolar, que é também uma mudança muito importante dos anos 80, do ponto de vista da concepção, 90, do ponto de vista da realização do nosso sistema educativo. A massificação, palavra que eu uso em sentido positivo, do nosso ensino superior, que nos fez levar, nos conduziu de uma situação em que estávamos na cauda dos países mais desenvolvidos em termos quer de estoque, quer de fluxo, no que toca à frequência do ensino superior, para a situação atual, em que, em termos de fluxo, estamos acima da média dos países OCDE, no que diz respeito quer à frequência, quer à habilitação do ensino superior nos grupos etários respectivos. Portanto, quanto à frequência no grupo dos jovens, quanto à dotação no grupo dos jovens adultos. A capilaridade territorial do nosso sistema educativo, que é hoje plena, quer no continente, quer nas regiões autónomas, no que diz respeito à educação básica e secundária, e que, no que diz respeito à educação de nível superior, representou a principal força de dotação de capital físico e capital social por todo o território. Se usarmos ainda a comunidade de análise do distrito, temos hoje todos os distritos do continente e as 2 regiões autónomas cobertas com estabelecimentos de ensino superior, e isso, de facto, do ponto de vista da capilarização da oferta educativa, é uma transformação que não tem qualquer espécie de paralelo com o que existia antes de 25 de Abril e, designadamente, com o que existia antes do consulado de Veiga Simão, que foi o primeiro a cortar com a espécie de oligopólio que havia na correnteza Lisboa, Coimbra, Porto, no que diz respeito ao ensino superior em Portugal. A quinta grande mudança que vejo diz respeito ao reconhecimento das profissões ligadas à educação, em particular dos professores. A sexta é a gestão democrática, que, do meu ponto de vista, inclui não só a gestão democrática em sentido próprio, como também a extensão da participação na direção e na gestão das escolas às partes interessadas do ambiente em que as escolas se desenvolvem a sua atividade.
E a sétima mudança é a aproximação entre os sistemas de educação e de formação, com particular realce para a formação dos ativos, dos adultos, nas diferentes modalidades em que ela foi decorrendo. Não faço nenhuma espécie de hierarquia entre estas 7 grandes mudanças, mas creio que são mudanças que mudaram a face da educação em Portugal. Queria terminar, tenho 2 minutos, dizendo que esta dinâmica de participação social nas políticas públicas, portanto, este entendimento de que a política educativa é algo que beneficia da participação organizada e produtiva de diferentes partes interessadas que dialogam entre si e dialogam com o poder político. Eu queria dizer que isso me parece, no próximo futuro, ainda mais importante em 5 domínios nos quais, tanto quanto consigo ver, a política de educação e formação em Portugal, que a política de educação e formação em Portugal vai privilegiar ou já está privilegiando. O primeiro é o domínio desta tensão no sentido da física apenas, entre a autonomia das escolas e ancoragem territorial das escolas. Eu creio que a tendência para o incremento da autonomia e, portanto, da diversidade das escolas, quer sejam básicas, quer sejam secundárias, porque o caso do superior é um caso diferente, é uma tendência muito forte, na minha opinião doutrinária positiva, mas, independentemente disso, parece-me ser uma tendência muito forte. E esse aumento da autonomia, do incremento da autonomia e, portanto, da diversidade das escolas vai de par com a prestação de contas, com a inserção dessas escolas, ou a relação dessas escolas com as comunidades locais que mais imediatamente servem e as suas autoridades. Portanto, desde pais e encarregados de educação até autarcas e outras forças relevantes. O segundo grande domínio é aquilo que tem a ver com as questões do capital humano na educação, quer a dotação do país em profissionais de educação, designadamente educadores e professores, quer as questões ligadas à formação e ao recrutamento e à profissionalidade desses profissionais. O terceiro domínio, no qual, aliás, o Conselho Nacional de Educação tem produzido doutrina importante que, creio, irá definir ou influenciar a agenda política próxima futura em educação, é o da coerência da nossa educação básica, em particular do nosso ensino básico, em particular como é que nós lidamos com esse produto estranho explicado por razões estruturais, que é o segundo ciclo do ensino básico, e, portanto, a forma como nós organizamos primeiro e depois deixamos correr por inércia a seguir essa lógica do segundo ciclo entalado entre o primeiro e o terceiro ciclo do ensino básico, como é que nós se evoluímos no sentido europeu, portanto, ter o ensino secundário inferior e superior, portanto, a partir do 7º ano de escolaridade, se não, como é que isso se faz? Creio que vai ser é um domínio em que as decisões políticas são urgentes. O quarto domínio é o da natureza e diversidade do ensino superior, como, olhando para as vossas caras, a maioria dos presentes sabe, eu sou um defensor da diferenciação do ensino superior, designadamente entre a sua fileira universitária e a sua fileira politécnica, mas é uma questão muito importante e muito relevante. E o quinto domínio é como é que a escola pública e privada portuguesa responde à multiculturalidade das suas populações, que é um dado evidente, e não é só em Lisboa, nem no Algarve, é um pouco por todo o país. Em qualquer escola que eu visite,
Quando pergunto quantos países são representados entre a população escolar, a resposta costuma ser dezenas, na ordem das dezenas. E, portanto, creio que esse é um domínio muito importante da política educativa. Eu escolhi estes domínios porque são todos eles domínios nos quais o Estado sozinho, o Governo sozinho, o Governo e o Parlamento sozinhos, não, na minha opinião, não têm a força suficiente para confrontá-los, para enunciá-los e procurar resolvê-los. E, portanto, nos quais a participação social é muito importante e pode e deve ser muito produtiva. Portanto, achei que isto era uma pequena homenagem que eu podia fazer ao próprio Conselho Nacional de Educação. Espero que esta cedência à vossa própria cultura corporativa me faça mais popular, mas estou evidentemente disponível para